Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leonan Júnior, professor de Geografia. Estamos aqui novamente para darmos continuidade ao nosso conteúdo. Você, querido aluno de todo o Brasil, seja bem-vindo a mais uma aula aqui pelo SAS, beleza? Com essa equipe maravilhosa de professores, essa equipe maravilhosa aqui do estúdio, toda a equipe do SAS. Estamos trabalhando bastante para darmos continuidade, pelo menos um pouco da rotina, querido aluno, que você tinha até um tempo atrás. Mas temos fé em Deus que brevemente tudo isso vai passar e nós vamos retomar nossas atividades. Por enquanto, tio Leonan, com toda essa equipe que eu falei, de professores, estúdio, equipe do SAS, estamos aqui para tentar levar da melhor maneira possível conteúdo de qualidade para você aí no conforto e na segurança da sua casa. Se higienize, viu, querido aluno, que nós aqui também estamos tomando todo o cuidado do mundo, beleza? Meus queridos, o capítulo 9, ele fala sobre industrialização e trabalho. Pessoal, nós vimos que a industrialização, ela mudou a maneira do campo trabalhar. Nos capítulos anteriores, nós estudamos que quando a industrialização chegou no campo, ou seja, na zona rural, houve uma mudança muito grande na configuração do trabalho. Industrialização, nesse caso, querido aluno, é sinônimo de tecnologia. Então, galerinha do 9º ano, quando a tecnologia, através do processo de industrialização, ele entra no campo no século XIX, com força ali total, ele provocou muitas mudanças na maneira de produzir, na maneira de trabalhar. Nós passamos a ter produtos químicos, nós passamos a ter a mecanização do campo, e tudo isso gerou uma mudança na maneira do homem do campo trabalhar. Nós vimos que a agricultura, por exemplo, que era extensiva, que é aquela agricultura rudimentar, ela agora se torna uma agricultura intensiva, ou seja, ela está repleta de tecnologias. E aí, meu querido, essa industrialização, ela também mudou completamente a maneira do ser humano trabalhar. Primeiramente, pessoal, trabalho é toda atividade que o ser humano faz com o objetivo de realizar alguma tarefa para construir algo para a sociedade. Deu para entender? Por exemplo, tio Leonan, nesse momento, eu podia estar deitado, descansando e tal, mas não, eu estou aqui trabalhando porque eu estou exercendo uma tarefa, eu estou exercendo uma função que está contribuindo para o andamento da sociedade. Deu para entender? Trabalho é isso. Trabalho é toda força física ou mental, intelectual, que nós utilizamos para realizar tarefas na sociedade, para construí-la, para mudá-la, para aperfeiçoá-la. Então, meus queridos, todo trabalho ele é importante e todo trabalho deve ser valorizado, pessoal. É isso que nós temos que compreender, que apesar de todas essas mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho, a tia que faz o lanche para o tio Leonan comer, ela é importante, porque sem o lanche, eu não vou ter força para poder me movimentar, para poder raciocinar. O motorista que está dirigindo ali o ônibus e tal, ele leva e traz centenas de pessoas por dia. O zelador da escola, o zelador do hospital. Tu já pensou um hospital sem um zelador? Sem uma pessoa para limpar um banheiro, para limpar um chão, para limpar lá uma enfermaria? Então, toda pessoa ela é importante dessas tarefas realizadas para poder construir uma sociedade melhor. Aí, claro, dentro dessa configuração do trabalho, nós temos trabalhos que são mais braçais, e nós temos trabalhos que são mais intelectuais, que a pessoa requer um pouquinho mais de esforço, intelectual para poder realizar. Mas, tio Leonan quer dizer aqui para você o quê?
querido aluno de todo o Brasil, que todo trabalho que é exercido dentro da sociedade, ele tem uma função de melhorar essa sociedade. Então, o médico é importante, o professor é importante, o zelador é importante, o motorista do ônibus é importante, beleza? E aí, meus queridos, sabendo agora o conceito de trabalho, que o tio Launan colocou aqui para você, toda atividade, toda tarefa que o ser humano realiza na tentativa de construir algo para a sociedade, é importante, pessoal, saber que esse processozinho de industrialização, ele mudou a maneira de trabalhar. Vamos ver aqui como foi que isso aconteceu. Ó. Nós temos uma DIT. DIT significa Divisão Internacional do Trabalho. Está aqui, o tio Launan colocou aqui bem bonitinho para você. Tio Launan, o que seria essa Divisão Internacional do Trabalho? Querido aluno, cada país tem uma função no esquema produtivo. A priori é isso aí. O que você tem que saber de DIT e anotar aí no seu caderninho é que cada país exerce uma função no esquema produtivo. Isso é a Divisão Internacional do Trabalho, que teve um marco divisório muito grande no início do capitalismo comercial, com o mercantilismo europeu, séculos XV, XVI, quando a Europa saiu do seu continente, portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses, e eles começaram a buscar matérias-primas mais baratas em outros locais para vender por um custo mais alto dentro da Europa. Nesse perfil que eu estou falando aqui, surgiu uma burguesia. Ó. Quando eu falo de capitalismo comercial, ó, burguesia. Surgiu aqui um grupo que se tornou uma elite, né? Burgo, né? Aquele que mora na cidade. As pessoas que fugiam dos feudos, na Idade Média, elas tentavam morar em cidades. Só que para morar numa cidade eu tenho que realizar um trabalho. Então o que é que esses pequenos burgos faziam? Eles praticavam comércio. Só que o cara descobriu com o decorrer do tempo que dava para ganhar capital com isso, que dava para lucrar com isso. O cara pegava uns tomates ali de uma região e levava para uma outra região onde não tinha tomates. Então ele pegava um produto que tinha abundância em um local, tinham as feiras, ele vendia esse produto nessa feira, onde não tinha naquele lugar, e ele conseguia obter lucro com isso. Nessa brincadeira, meus queridos, a burguesia ela foi ganhando muito prestígio, muito capital. E capitalizados, eles puderam formar uma elite dentro dessa sociedade que se formava no capitalismo comercial, no chamado mercantilismo. Mercantilismo foi a transição do feudalismo para o capitalismo. Tinha poder quem praticava comércio. Então, meus queridos, nós saímos de uma Idade Média, feudal, onde quem tinha poder era quem tinha terra, e entramos no capitalismo comercial, com a burguesia, com o mercantilismo europeu, onde quem tinha poder era quem praticava o comércio. Vou botar bem aqui, ó, comércio. Beleza? Então, meus queridos, essa divisão internacional do trabalho no capitalismo comercial, ela ficou marcada como? Nós tivemos a formação de colônias em vários espaços do planeta, beleza? Essa formação de colônias, certo? Ela proporcionou, pessoal, a primeira grande divisão internacional do trabalho, onde nós tivemos ali as colônias, que eram os espaços que forneciam matérias-primas, e nós tivemos as metrópoles, né, aqueles países que dominavam as colônias politicamente e economicamente. Exemplo, Brasil e Portugal. O Brasil, né, era a colônia portuguesa aqui na América e Portugal era a metrópole. Qual era a função do Brasil? Divisão Internacional do Trabalho.
A função do Brasil era fornecer matéria-prima, cana-de-açúcar, madeira, posteriormente o ouro, aí também teve o cacau, o tabaco, beleza? E a função de Portugal, que era a metrópole, a função de Portugal era beneficiar esse produto, beneficiar o produto e ter lucratividade com ele. Tio Léo, não, quer beneficiar um produto. Beneficiar um produto é dar valor àquele produto. Por exemplo, eu pego um couro do boi, o couro do animal, do bovino. O couro do bovino com pelo, pelanca, sangue, ele não vale muita coisa não. Eu vou ter que vender bem baratinho, porque está todo sujo. Agora, se eu fizer um beneficiamento em cima desse couro, tirar o pelo, tirar o sangue, tirar a pelanca, amaciar, deixar ele todo cheirosinho, eu vou agregar valor àquele produto. Então, beneficiamento é agregar valor a um produto e assim, lógico, claro e evidente que eu vou poder vender esse produto por um preço bem maior no mercado. Então, a metrópole portuguesa, ela beneficiava os produtos. E interessante que ela vendia de volta para a própria colônia, quem produzia, por um preço bem mais elevado para poder obter seus lucros. Depois, pessoal, a divisão internacional do trabalho, ela se configura com o capitalismo industrial. Século XVIII, Inglaterra, né, os burgueses, né, a elite passa a investir em novos métodos de produção, onde o artesanato é substituído pela manufatura e a manufatura é substituída pela maquinofatura. Então, nós temos aqui o capitalismo industrial, que também formou uma dite. Nós tínhamos países que eram industrializados e países que forneciam matérias-primas para os países que industrializavam os produtos. Capitalismo financeiro, no final do século XIX, certo? Nós passamos aqui, pessoal, a ter uma nova forma de ganhar dinheiro. Aqui tinha poder quem tinha comércio. Aqui tinha poder quem tinha indústria. E aqui passou a ter poder quem tinha dinheiro, pessoal. Eu não precisava de fazenda, eu não precisava de ter um comércio, eu não precisava ter uma indústria, mas com 50 milhões de dólares num banco, meu amigo, eu tinha poder. Então, o capitalismo financeiro foi quando os bancos começaram a se agregar à indústria, foi quando os bancos começaram a fornecer empréstimos, foi quando surgiram bolsas de valores, títulos, perspectivas de investimento. Então, a dite continuou. Professor, como é que pode? Aqui nós passamos a ter os países capitalizados, ricos, desenvolvidos no âmbito econômico, e os países subdesenvolvidos, dependentes economicamente, politicamente, continuavam sendo fornecedores de matérias-primas, e os países ricos, como o próprio nome já diz, altamente capitalizados, emprestando dinheiro aos países mais pobres a um juros bem elevado. Isso foi o capitalismo financeiro. Tio Léo, não, o que foi que mudou? Na prática, pessoal, não mudou nada. O que mudou foi a forma de investir. Os países ricos continuaram ricos, detentores de algum tipo de capital, de algum tipo de tecnologia. E os países pobres, eles só mudaram o nome, deixaram de ser colônias, mas passaram a ser subdesenvolvidos, passaram a ser emergentes, passaram a ser países periféricos, segundo e terceiro mundo, de acordo com cada período que você estudou no ano passado, no 8º ano. Então, meus queridos, a realidade não mudou muito não, porque a situação socioeconômica dos países continuou praticamente a mesma. Por exemplo, o Brasil aqui no período colonial, no capitalismo comercial, nós éramos um país latifundiário, ou seja, com grandes propriedades de terra. Nós éramos um país monocultor, por exemplo, e nós éramos um país agroexportador. Pega hoje, meus queridos, século XXI,
continuamos sendo um país formado por latifúndios, continuamos sendo um país agroexportador e continuamos sendo um país monocultor. Então, nesse aspecto da DIT, apesar do Brasil ter colocado um pezinho ali na terceira revolução industrial, com o ITA, com o IME, né, e algumas outras instituições, economicamente nós continuamos dependendo da exportação de commodities, beleza? E aqui, meus queridos, nós temos a revolução técnico-científica e informacional. Tio Leonan, capitalismo comercial tinha poder quem tinha comércio. Aqui tinha poder no capitalismo industrial quem tinha máquinas, quem produzia algum produto manufaturado. Aqui tinha poder quem tinha dinheiro. E hoje, tio Leonan, tem poder, pessoal, quem tem conhecimento, beleza? Quem sabe mexer com tecnologias digitais, são tecnologias altamente avançadas, a informática, robótica, biotecnologia, telemática. Então, quem tem esse tipo de conhecimento hoje, a pessoa, pessoal, que cria o mecanismo de um aparelho celular, ela criou aquele mecanismo e pronto, ela vai ganhar dinheiro por muitos e muitos anos com a autorização daquele projeto para alguma indústria produzir. Então, hoje, a revolução técnico-científica e informacional, ela é caracterizada pelos produtos com alto valor agregado. Professor, o que é um produto com muito valor agregado? É um produto, pessoal, que tem muito conhecimento inserido nele. Por exemplo, um ursinho de pelúcia, pimpão, do coração. Ele não tem muito valor agregado. Por quê, professor? Porque qualquer um faz um urso de pelúcia, só costurar. O cara que trabalha numa fábrica produzindo urso de pelúcia, o maquinário que tem lá é um maquinário tão simples que qualquer pessoa sabe utilizar aquilo ali. Agora, vai fazer o computador de bordo de um avião. Você sabe fazer o computador de bordo de um avião? Eu também não sei não. Então, são poucas pessoas que sabem produzir um computador de bordo de um avião. Então, o computador de bordo de um avião, ele pode ser pequeno, sei lá, pode ser do tamanho disso aqui, porém, ele tem alto valor agregado, porque o conhecimento que está inserido naquele produto é um conhecimento muito elevado. E outra característica dessa terceira revolução técnico-científica e informacional são as multinacionais, meus queridos, que continuam também sendo detentoras de muita tecnologia. Parte das grandes tecnologias que nós temos hoje no planeta, elas estão nas mãos das multinacionais. Isso mesmo, aquela empresa sediada num país rico, porém com filiais nos países mais pobres, onde eles exploram a mão de obra mais barata, energia mais barata, matéria-prima mais barata, tem isenção de impostos e tal, né? E a tecnologia do produto fica sendo feita onde? No país desenvolvido. Olha a DIT aqui nesse quarto período. O produto, tecnologicamente falando, cientificamente falando, a sua parte intelectual continua sendo feita no país desenvolvido. E a montagem do produto geralmente é feita num país subdesenvolvido. Tudo isso para quê, meus queridos? Para reduzir os custos da produção e assim aumentar a lucratividade da multinacional. Beleza? Meus queridos, essa é a primeira parte do capítulo 9. Beijo no coração, tio Leonan fica por aqui. E na próxima aula vamos continuar com esse capítulo. Beleza? Fui, pessoal!